É nosso convidado para ser entrevistado aqui na Folha News, o Dr. Idenir de Gerone, atual secretário da Administração de Lagoa Vermelha. Doutor Idenir, muito obrigado pela sua presença aqui na Folha do Nordeste. Olá, Aldoir. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Claro, é um prazer. Pela primeira vez estou sendo entrevistado pelo irmão e amigo, mas é uma oportunidade de trazermos informações em relação à nossa trajetória e também ao serviço que prestamos para a comunidade lagoense. Há quanto tempo já está na administração de Lagoa Vermelha? De Lagoa Vermelha, Aldoir, eu fui secretário durante 11 meses no ano de 2015, a convite do partido PTB e na época do prefeito Getúlio Cerioli. E, posteriormente a isso, em 2016, no período de transição dos governos, eu fui convidado pelo prefeito atual Gustavo Bonotto, onde começamos nas reuniões de transições, e acabei assumindo no início, em 2017, a Secretaria de Planejamento até fevereiro de 2021. Ah, nesse período, nessa data, ocorreu uma reestruturação administrativa do município, né, da administração pública, onde se perderam alguns trabalhos, algumas atividades realizadas pela CEPLAN. A exemplo é o setor de compras, que se tornou uma central de compras com autonomia. Também a questão do gabinete de captação de recursos, que acabou sendo absorvida pela Secretaria-Geral de Governo, e daí nós ficamos lá com a CEPLAN, exatamente com a questão de obras públicas e aprovação de projetos. E nesse momento eu fui convidado a atuar junto à Secretaria da Administração, onde me encontro até o presente momento. Antes de chegar à Prefeitura de Lagoa Vermelha, trabalhou em Caseiros, né? Alduir, não, a minha trajetória começou bem antes, Bem a antes. relação com a administração pública. Em 1990 eu fiz o processo seletivo da Emater. Eu já residi aqui em Lagoa Vermelha e fui lotado no município de André da Rocha. No primeiro mandato lá do seu Miguel Ângelo Tagliari, eu consegui atuar lá na Emater desde a abertura do escritório. Aí eu fiquei de 90 até 96 atuando lá. Como lá também, como não existia a Secretaria da Agricultura, nós fazíamos todo o trabalho da área agrária para o município. Em agosto de 96, eu acabei sendo convidado para a abertura do escritório da Emater em Caseiros, no mandato do prefeito Paulo Jonadim, onde permaneci lá até 2010. Mas desse período, desses 14 anos, eu atuei 8 anos na Emater, com alguns colegas que passaram por ali também, e foram 6 anos de secretário de administração com o prefeito Marcos Canali, que agora a esposa dele retorna como prefeita eleita do município. Em 2010, então, tinha um conflito aqui no nosso município em relação às entidades e à própria Emater. Eu vim para cá e mantivemos o convênio. Em 2015, então, eu fui convidado para ser secretário da Agricultura, ingressando na administração pública municipal de Lagoa Vermelha. E agora está sendo confirmado para continuar na administração de Lagoa Vermelha. Isso, eu já fui convidado aí pelo vice-prefeito, o amigo Alessandro, e pelo amigo prefeito Morona também, para permanecer na Secretaria de Administração. Para trabalhar no poder público, teria que se desligar da Emater ou apenas se licencia? Não, desde toda essa trajetória minha em serviço junto a administrações, eu só tive dois anos que me licenciei por interesse pessoal. Mas depois, o que acontece, até 4 anos atrás, você fazia um convênio. Você tinha um convênio à parte. Nós temos hoje o vínculo dos escritórios municipais, onde a Emater lota alguns funcionários na extensão rural e o município participa com parte do custo financeiro. E na questão da cedência, um convênio de cedência, nós éramos cedidos com ônus para o município. Então, hoje o município repassa o custo financeiro para a Emater e nós continuamos sendo pagos na folha da Emater. E uns 4 anos para cá, já pela mudança da forma de prestação de serviço da Emater para com o governo do estado e a relação com os municípios também. Hoje nós temos um contrato de prestação de serviços para com os municípios. Então nós temos hoje a Emater
com o município, para o meu caso, é um termo de cooperação técnica, onde a Emater cede o servidor e o município também participa com um custo financeiro da folha desse servidor. Continua vinculado todo esse tempo à Emater. Continua a Emater Ascar. E as informações de que pode deixar aqui Lagoa Vermelha em breve para assumir a Emater em Passo Fundo, juntamente com o prefeito Gustavo Bonotto. O que Bom, há de verdade nisso? bom, Aloy, essa intenção já acontece há praticamente 2 anos, deve ter completado agora em novembro 2 anos que houve esse convite. Mas de lá para cá não se confirmou, não se evoluiu. Mas existe sim, hoje existe ainda a expectativa de que eu e o prefeito Gustavo façamos uma dupla para assumirmos a gerência e a gerência adjunta da Emater de Passo Fundo. Passo Fundo abrange muitos municípios, né? Abrange, A Emater de lá. abrange 42 municípios. E como é que fica a sua posição? Ser convidado vai deixar o poder público de Lagoa? Sim, Aldo, eu tenho já um acordo com o prefeito Moroni, com o Alessandro. Inclusive, ele já tem plano B em caso da minha saída da administração para completar a pasta. Mas a minha expectativa, sim, é assumir a gerência em Passo Fundo, mas com essa condição. Eu saio desde que seja confirmado a minha ida a Passo Fundo. Então é praticamente certo isso, né? Só questão de tempo. Sim, e aí algumas questões também o pessoal me questiona sobre os outros municípios, mas exatamente isso. A minha intenção agora no momento é Passo Fundo, é o retorno em matéria e a gerência de Passo Fundo. E nos fale um pouco sobre o seu trabalho agora no município de Lagoa Vermelha, nessas duas secretarias importantíssimas aí, administração e planejamento. Bom, Aloy, no planejamento, como eu adiantei antes, né, nós tínhamos uma gama maior de atribuições, né, onde nós tínhamos o setor de compras, nós tínhamos a questão da captação de recursos, a relação com a Caixa Federal, a relação com os ministérios, com o Estado também, para a obtenção de recursos extra-orçamentários. E aí sim, você recebe os recursos, você faz a inserção das propostas, executa as obras ou as aquisições e acaba prestando conta para esses órgãos do recurso recebido e acaba tendo o privilégio de entregar à sociedade o produto que era demandado e desejado nesse projeto. E, claro, você tem uma relação de técnicos aí, onde que nós também prestamos serviço, e é uma relação com a clientela daqui, com os empresários, com os consultores e técnicos, onde você que tem uma relação aí, porque eles colocam os projetos em apreciação para análise técnica e eles esperam um retorno breve, né? Geralmente é isso, com urgência, para eles conseguir ou executar as obras ou regularizar as obras também. Então, na questão do planejamento era basicamente isso e participava aí com o Rodrigo na questão do orçamento do município, desde que nós começamos aí a trabalharmos junto na época 2017, no primeiro orçamento já. Bom, a administração é uma relação mais de vida funcional. Nós temos aí mais de 600 funcionários efetivos, mais de 200 servidores aí, ou aposentados ou pensionistas, que também têm a vida funcional ainda vinculada ao município. Então, ali se faz todos os trabalhos relativos às promoções, exonerações, nomeações, férias, atestados médicos, afastamentos, é tudo realizado pela Secretaria da Administração aí. Ali nós temos um órgão, um setor de expediente, um setor de pessoal e RH, e nós temos também aí um setor de manutenção que cuida mais da manutenção dos prédios e pequenos reformas e serviços gerais aí para as outras infraestruturas do município. E com relação ao planejamento, qual a importância na administração? Olha, Aldoir, sem planejamento você não tem caminho nenhum. Então, realmente a essência está no saber o que a sociedade demanda e saber planificar isso, destinando isso na régua do tempo e também no quesito financeiro, na capacidade financeira de executar. Mas o planejamento, sim, o planejamento é a essência, como a agricultura também é a essência da nossa economia. Como é que consegue compatibilizar o serviço técnico com a relação apolítica? Luiz, isso o pessoal acaba se adaptando.
Mas você tem perfis de Sabe dizer pessoas, não, de Jerônimo? sabemos, o pessoal vai se adaptando, né? Mas tem perfis que têm maior facilidade em se tornar técnico e assim e elevar o nível de aceitação da política, e tem outras pessoas que têm maior dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma régua mais rasa para a questão política, né? Eu prefiro mais o acerto técnico e depois a conversa política aí para justificar o porquê que está sendo feito daquela forma e não da forma que o munícipe ou que o cidadão lá peça que se faça. Quando quer se executar uma obra, quando o prefeito projeta alguma coisa, ele consulta esses órgãos de assessoramento, planejamento principalmente? Sim, você tem. Geralmente surge numa demanda, ou de uma secretaria, ou de uma comunidade, onde vem a demanda. Aí você tem a primeira etapa, é realização, a verificação da realização de um projeto, se é necessário o projeto ou não, dependendo da complexidade da demanda. Aí é gerado o projeto, é elaborado o projeto, é levantado custos com orçamento, e aí sim, aí se reúne todas as peças, aí porque depois você tem o processo de licitação. Aí da licitação você tem o processo de homologação e até a contratação. Mas sim, o pontapé inicial é a necessidade, depois a projeção e depois estabelecimento de um cronograma de físico e financeiro de execução. Isso está implantado no município de Lagoa Vermelha? Sim. É, Os prefeitos, os secretários, vereadores atendem esta regra tua aí? Na verdade, isso é o que acontece. Ou com mais demora, ou com mais velocidade, isso que acontece. É difícil, claro, de quem não tem esse conhecimento administrativo e essa convivência na execução, que tem alguma resistência em relação. Ah, isso vocês não fazem porque não querem. Não, não é. Você tem que fazer no tempo correto, no tempo que se é possível. Mas hoje sim, hoje, inclusive a sociedade, pelas obras que foram realizadas nos últimos tempos e obras longas, ele sabe que existe essas etapas a serem cumpridas. E sim, que a última é sim aquela da entrega exatamente do produto e da obra para a sociedade. O que está projetado para a Lagoa Vermelha? Bom, hoje que eu tenho conhecimento, eu estou meio afastado da questão do planejamento, mas nós temos aí um financiamento de 4 milhões em análise na Secretaria do Tesouro Nacional para a solução da Tiradentes, parte da Tiradentes, porque parte tem o recurso da AG, a Corsan. Então, a questão da infraestrutura pluvial lá tem a transposição do esgotamento pluvial sob a BR 470, no bairro Rodrigues, para a Medianeira, e o revestimento de um trecho exatamente desse local da Medianeira, desse valão que nós conhecemos como valão da Medianeira, que é a proteção para evitar a erosão e o problema maior que se tem com aquelas moradias exatamente construídas na beira daquele local. E recursos? 4 milhões Finisa, aguardando a avaliação da capacidade de pagamento do município. Ali na rua Tiradentes será resolvido o problema? É um problema bem antigo, né, de Jerônimo? Sim, eu inclusive participei lá uns 2 anos atrás, quando eu estava saindo ainda do planejamento. Nós contratamos o primeiro estudo disso aí, onde o pessoal fez inclusive um estudo bem maior, viabilizando e avaliando toda a bacia de contribuição de água para aquele local. Depois foram feitos mais alguns estudos de alternativas parciais de solução. Ah, executa parte, depois executa outra parte. E agora, sim, você tem um projeto final, inclusive elaborado pelo Rogério Casarim, com solução definitiva, onde sim se utilizará um pouco mais que 1 milhão de reais da AGE Corsan, que foi conseguido essa obtenção de recursos na negociação do contrato com eles, e depois o restante financiado com essa linha de financiamento finida através da Caixa Econômica Federal. O que será feito ali para resolver o problema? Tem uma nova rede de pluvial. Com isso resolve. Tecnicamente resolve. Bom, não sei se você teria outras informações para nos dar a respeito das suas atividades.
Aldo, além do que eu falei aqui, realmente hoje nós estamos na Secretaria de Administração, num período de transição, onde, claro, não só eu, como todos os meus colegas secretários, prefeito e vice-prefeito, estão imbuídos de fazer uma transição, passando as mais diversas informações e situações da administração atual para quem está chegando e principalmente reforçando aos que permanecem da intensidade que nós teremos aí nos próximos 4 anos de administração e gestão municipal. Muito obrigado ao doutor Idenir de Geroni, secretário da Administração de Lagoa Vermelha.